só entramos na igreja para pedir, pedir e pedir. Mas hoje não é dia de pedir, hoje é dia de agradecer. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui essa noite. Obrigado, Senhor, porque eu não estou morrendo incubado. Obrigado, Senhor, porque eu estou numa cela de cárcere. Obrigado, Senhor, porque, aleluia, até aqui a tua mão me alcançou. Agradeça a Deus pela tua família. Agradeça a Deus pela tua casa. Agradeça a Deus pelo teu emprego. Agradeça a Deus pelo teu salário. Agradeça. Fala a Deus hoje, nesta noite. Doa a Deus hoje este culto de ação de graça. Por tudo aquilo. Para sobre que Ele é na minha vida. Amém, irmãos? Aleluia. Quem pode aplaudir a Deus com toda a minha força? Gostaria que você abrisse a nossa Bíblia, por gentileza. O livro, o Evangelho, aliás, de João, uma palavra que é conhecida por todos aqueles que gostam de ler a Bíblia, né? João, capítulo de número 4 em diante. Quem não já ouviu falar sobre a mulher do poço, a mulher samaritana, né? Quem já leu sobre a mulher samaritana? Eu, desde quando o nosso pastor Jorge nos convidou para estar aqui, né? Foi tão interessante o convite. Eu tinha marcado com ele dia 27, no final do mês, mas nosso pastor Thiago Perdidão, logo depois me ligou. Pastor, o senhor vem pegar dia 27 aqui, pastor, outra Jesus. Falei, varão, já combinei com o pastor Jorge, que eu estava dia 27 na congregação. Pastor, mas é tudo varões aqui, eu queria que o senhor pregasse aqui, pastor. Eu falei, meu Deus, deixa eu falar agora com o pastor Jorge. Você me autoriza a tocar, né, irmão? Porque primeiro eu tinha falado com esse homem de Deus. Aí logo eu liguei, não, pastor, pode trocar, não tem problema não. Dia 13 o senhor está aqui, dia 27 o senhor está lá na matriz. Então dia 27 nós vamos estar lá na matriz adorando a Deus. Novamente lá com os varões lá, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam, irmãos? Amém. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. E os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais, aleluia, do que discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. E era-lhe necessário, guarda essa palavra, necessário, passar por Samaria. E assim chegou a cidade chamada Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Era o seu filho José. E havia ali um poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me um pouco de água. E os seus discípulos indo, aleluia, à cidade comprar comida, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus a quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E disse a mulher, ó Senhor, não tenho como que tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Caso o Senhor é maior do que o meu pai Jacó, a quem nos deu o poço, ao qual ele mesmo bebeu com seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que
fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: vai, chama o seu marido e volta. Não tenho marido, respondeu ela. E disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Nosso antepassado adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês me adorarão ao Pai, nem nesse monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoraram. O que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato, já chegou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Se estes, os adoradores que o Pai procura, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse: mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo veio por vir, quando ele vier explicar tudo para nós. E Jesus declarou: eu sou o Messias. Aleluia. Eu que estou falando com você. Podem sentar em nome de Jesus. Aleluia. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus nesta noite, ela vai tratar conosco em relação com uma mulher no qual a Bíblia, o autor, que é João, não se preocupou em conhecer o seu nome, mas foi conhecida como a mulher samaritana. Alguns teólogos têm ela como a mulher do poço. Para a gente entender um pouco esta mensagem, esta palavra, nós temos que entender um pouco sobre a história dos judeus e dos judeus samaritanos. Logo após que Samaria foi invadida pelo exército sírio, a Bíblia fala que aqueles que estavam em Samaria, eles foram levados cativo, os judeus que ali estavam, eles foram levados cativo à Síria. E a Bíblia fala que logo após o exílio, os judeus que estavam na Síria, pelo tempo que ali ficaram exilados, presos, a Bíblia fala que alguns judeus se misturaram com algumas pessoas gentias, no qual era a ordem extrema de Deus, que o povo de Israel, o povo escolhido, eles não poderiam se misturar com outras nações pagãs. Somente o povo de Israel poderia se misturar com o povo de Israel. Jamais um judeu legítimo, um judeu, aleluia, totalmente legítimo, ele não poderia se misturar com outra nação, ter outro filho, filhas, não poderia ter mulheres gentias, mulheres pagãs, no qual poderia levar, aleluia, aquele homem, aquela mulher, adorar outros deuses, a não ser o Deus de Israel, a não ser o Deus Todo-Poderoso, o Deus que o tirou da mão de Faraó, que tirou da mão do exílio, aleluia, que tirou, aleluia, da mão da escravidão. A ordem de Deus a Moisés era uma ordem específica: não misturai o povo com
ali começou um grande embate. Aí começou um grande problema. Por quê? O povo judeu puro, aqueles que eram de legítimo da linhagem do patriarcal chamado Abraão, que vem da linhagem de Abraão, que vem da linhagem de Jacó, eles tinham uma coisa, aleluia, que era interessante. Eles não adoravam a Deus em qualquer outro lugar, a não ser no templo, a não ser na sinagoga. Era adoração legítima. Era uma coisa que não podia tirar do judeu. Era litúrgico. A palavra litúrgico. Ele não poderia mexer no culto. Não poderia jamais mudar o culto. Agora entra em Jerusalém um povo chamados judeus samaritanos. Uma mistura de judeu com samaritanos. O que acontece? Começa um grande debate em Jerusalém. Não, eu adoro a Deus de verdade. Eu adoro o Senhor no monte, dizia o samaritano. É lá no monte que Deus se revela. É lá no monte que Deus se amostra, como se amostrou para Moisés lá no Monte Sinai. Ao judeu puro, não é lá no monte, é lá no templo, aonde foi construído por Salomão, aonde Davi recebeu a ordem e com o seu filho, aleluia, Salomão iniciou a grande obra. É lá que Deus habita, é no sábio, aonde Isaías, ele passa na porta do átrio e ele vê o fogo descendo, ele vê a fumaça entrando no templo, ele vê a voz dizendo o seguinte: Santo, 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 és o Senhor dos exércitos, é aqui no templo. E agora, como vamos adorar se um quer adorar no monte e o outro quer adorar no templo? O que vamos fazer? Não vamos adorar? Vamos ficar sem adorar? Tem gente que consegue não ir para a igreja. Tem crente que consegue ficar sem adoração. Tem crente que consegue, aleluia, não lê mais a Bíblia. Tem crente que não consegue mais jejuar. Eu quero te dizer e confessar para você aqui neste público: aquele que não jejua, aquele que não ora, aquele que não adora, esse não consegue viver. Ele é um morto ambulante, ele é um morto vivo. Mas neste lugar é um lugar de adoração, é um lugar que você pode abrir o seu coração e dizer assim: ei, Senhor, eu estou aqui, não quero saber se é monte, não quero saber se é templo, mas nessa noite eu quero te adorar de todo o meu coração. Quem pode adorar nessa noite, levanta a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Deus está aqui neste lugar. Os irmãos estavam louvando aqui nesse último ano. Os anjos saíam aqui andando aqui, para lá e para cá. Ele ia tocar em pessoas aqui nesse lugar. Tem pessoas que vão sair aqui hoje transformadas. Eita, recebem o que é de Deus. O que acontece agora, pastor? Para não ter um problema maior em Jerusalém, sabe o que os judeus legítimos eles fazem? Para não ser reconhecido como um judeu samaritano, eles fazem o seguinte: fizeram uma reunião entre os sacerdotes, entre os fariseus, os escribas, e fizeram o seguinte: como nós não vamos ser reconhecidos como samaritano? Tem um jeito. Vamos mudar as nossas vestes, vamos trocar as nossas vestimentas. A partir de hoje, nós judeus legítimos vamos fazer uma roupa diferente do judeu samaritano. Vamos fazer uma roupa com cinturão. Esse cinturão, ele vai estar escrito Yeshua, HaMashiach, Jesus, aleluia, Jesus. Deus está aqui nessa
Deus fala. O problema não era o templo, porque Deus não habita no templo. O problema não era o monte, porque Deus não habita no monte. O problema da adoração está em mim e você. Aqueles que me adoram, aqueles que me adoram, eles me adorarão em espírito, em verdade. Por quê? Porque é espírito. Ele sente a presença de Deus. E quando se vê a presença de Deus, gente que consegue chegar num culto desse e sair da mesma forma que entrou. Por quê, pastor? Porque você não está em conexão com uma coisa: espírito. Você trouxe o teu corpo, mas o teu espírito ficou em casa. Aqui é lugar daquele que quer ficar em espírito, porque quem vai operar aqui, ele está aqui em espírito, porque aquele que vai batizar, ele está aqui em espírito, porque aquele que vai curar, ele está aqui em espírito. Então só sente ele, os adoradores têm essa espírito. Sim, aleluia. O Senhor Deus aqui. Olha isso. Isso aqui é tremendo. Jesus agora está na Judeia. Olha só que situação. Jesus está num grande movimento missionário. Jesus está na Judeia pregando, evangelizando. Daqui a pouco na Judeia começa um murmurinho entre os próprios discípulos, aqueles que andavam com Jesus. Olha, Jesus batizou mais que João Batista. Olha só isso. Aí vamos dizer assim: não. Quem batizou mais foi João Batista. Não, quem batizou mais foi Jesus. Aí Jesus está ali numa só intenção, num só espírito: ganhar almas, tirar o pecador, não amassar o pecado. Aleluia. Presta atenção. A igreja não é um lugar de se gladiar para saber quem está fazendo ou quem deixou de fazer. A igreja é um lugar que se reunimos para abastecer os nossos combustíveis, para abastecer o nosso tanque espiritual e sair daqui para ganhar alma para o novo céu, invadir o inferno e dizer para as almas que estão cada noite, cada dia, cada segundo, cada minuto, dizendo: ei! Existe solução para o seu problema, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele quer salvar a tua vida, ele quer salvar a tua alma, ele quer salvar a tua casa. É isso para que serve a igreja. Aleluia. A igreja é isso. Eu não estou aqui para gladiar com você, mas eu não vou mais alma que você, não. Mas Jesus escuta aquilo é como um burburinho no ouvido de Jesus. Jesus fica irado. Jesus fica irado com aquele que estava do lado dele. Mas Jesus olha e fala assim: Senhor, vocês estão questionando, brigando entre vocês para dizer quem batizou. Eu não batizei mais que João. Você é Deus demais. Eu não batizei mais que João. Eu não batizei mais do que o discípulo, porque Jesus não veio para batizar. Então o segredo do Evangelho: Jesus veio para pregar redenção àqueles que estão algemados. Jesus veio trazer cura àqueles que estão doentes. Jesus veio tirar o jugo daqueles que estão pesados. Jesus veio para isso, ele não veio para batizar. Jesus veio para curar aquele que está enfermo. Jesus veio para salvar a tua casa.
de chegar na Galileia. Mais rápido. Duas. Uma era por Pérea e a outra pelo mar, na própria Galileia. Sabe o que Jesus faz? Jesus quer encurtar o caminho. Chegar na tua vida não é um obstáculo para Jesus. Você pensa assim, às vezes você pensa assim, Jesus está demorando. Não. Você ainda não entendeu o mistério de Deus operar na sua vida. Meu Deus. Às vezes colocamos o joelho hoje no chão e queremos resposta agora. Oramos à noite e queremos resposta pela manhã. Entregamos o currículo ontem e queremos que a porta se abra hoje. Só que tem um interessante na Bíblia, na palavra Bíblia. O meu tempo não é o tempo de Deus. A minha hora não é a hora de Deus. Deus opera e Deus faz a hora que Ele quer. Qual é a minha função como recebedor? Aguardar as bênçãos de Deus chegar. Porque muitos de nós, guarda aí na palma do teu coração, guarda, escreve aí agora. Porque muitos de nós não estamos preparados para receber aquilo que Deus nos dá. Isso, pastor, o senhor está doido? Não. Porque muitos recebem, vai embora e não volta nem para agradecer. Recebe a cura, recebe o milagre, não volta nem aqui para testemunhar, para aumentar a fé de alguns. Aí Deus já sabe, porque Deus te criou. Aí Deus fala: ei, Elias, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Antes de te formar lá dentro, eu já te conhecia. Antes de você ser um leãozinho, antes de você ser um leãozinho lá dentro, eu já sabia quem era você. Deus já te conhecia. E Ele sabe a hora exata de te abençoar. Se Ele não te abençoar ainda, espera um pouco, porque na hora certa a tua vitória vai chegar. Glória a Deus. Declara que pode ser hoje. E poucos receberam, pode ser hoje. Sabe o que Jesus faz? Jesus vai passar por onde? Samaria. Quando Jesus chega na porta de Samaria, Jesus tinha dois lugares para ir, para chegar na Galileia. Pérea ou o mar da Galileia. Jesus olha e fala: não, eu vou por Samaria, que é mais rápido. Samaria levava aí praticamente entre 2 e 3 dias. Pérea, 6. Mar da Galileia, volta, 6 dias. Samaria era mais rápido, 2, 3 dias. Jesus estava cansado. Presta atenção no que eu vou dizer. Guarda agora na alma do seu coração. Todos nós temos uma Samaria em nossa vida, no qual Jesus precisa passar por ela. Eu não sei quantas vezes foi preciso Ele dar a volta para chegar na tua vida, mas nessa noite Ele está dizendo: acabou, eu vou hoje passar por Samaria, eu vou entrar na vida dele hoje, eu vou entrar na casa dele hoje, eu vou entrar na família dele hoje. É hoje, é hoje. Aleluia. Escuta isso aqui. Quando Jesus chega à porta de Samaria, automaticamente os discípulos davam volta. Quando Jesus para a porta de Samaria, eles olham para Jesus, eles pensaram com ele assim: e agora? O que Jesus vai fazer? Ele vai entrar em Samaria? Não pode. Samaria é um lugar que ninguém leva a sério a Bíblia. Ninguém leva a sério a Torá. São os
Jesus olha para os discípulos e fala assim: olha, eu vou passar aqui por Samaria. Mas Jesus, como pode? Como pode isso? Jesus atropelar uma coisa que já é antiga. Ele vai para Samaria. Jesus, eu vou para Samaria. Jesus vai passar hoje na Samaria hoje. Ah, pastor, como ele demorou a passar. Mas hoje é o dia dele passar pela Samaria hoje. Hoje é o dia dele entrar na tua vida. E não vai ter ninguém que possa impedir isso nessa noite. Não há capeta que vai impedir ele entrar em Samaria. Não tem tradição que vem impedir ele entrar na tua vida hoje. É hoje. Olha isso aqui, coisa linda. Aí Jesus começa a entrar em Samaria. Aí os discípulos meio desconfiados, meio assim desatentos. Vamos entrar em Jesus, vamos entrar com ele. Jesus cansado da viagem, Jesus cansado de tanto pregar lá na Judéia. Mas Jesus olha lá de longe o poço. Sabia que toda Samaria tem um poço? Sabia que todo Samaria tem um poço? Só que tem poço aí que está vazio. A unção está caindo, mas o poço não consegue encher. Deus está derramando cura, mas o poço não consegue encher. Não tem problema não, que hoje esse poço vai mudar a situação. A história desse poço vai mudar. Eita glória! Quem pode glorificar a Deus nessa noite? Eu estou sentindo a essência. Eu estou sentindo a cheguinade de Deus. Obrigado. Aí a Bíblia diz que Jesus vai andando, vai descendo Samaria. Samaria tinha uma descida. Aí Jesus vai descendo com os discípulos. Chega lá no final. Tem um poço. Um poço que era conhecido por todos. Era tradição aquele poço. E quantas brigas aquele poço teve. Os filhos de Jacó, Nora, Giro, misericórdia. Aquele poço era como se fosse um ouro naquele lugar. Não se imagina. Quanta intriga aquele poço levou aquela família de Jacó. Fora os seus inimigos. Que queriam tampar o poço. Que queriam jogar lixo no poço. Aquele poço tem história. Mas não tem história maior na sua vida. Você pode ter uma história aqui linda para contar na igreja. Mas a história hoje maior que vai ficar registrado nos anais desta igreja vai ser hoje um toque com o Espírito Santo de Deus. Ele vai dar na tua vida e vai tocar esse poço que está, aleluia, estagnado, parado. Ele vai tocar essa noite. Quando Jesus vai descer, ele senta naquele poço, do lado do poço. E agora, mestre? Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, faz o seguinte, desce, vai até a cidade de Samaria era mais abaixo, vai até a Samaria, desce lá, vai comprar alguma coisa, estou cheio de fome. Sim, mestre, vamos lá, vamos descer, só vamos ficar por aqui mesmo. Jesus era homem, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele estava cansado. Presta atenção, você não é nenhum super-homem. Você é crente, você é cristão, você tem as suas limitações. Chega um momento na nossa vida que as nossas forças elas vão se acabando. Isso tem que ser reconhecido por você. Porque você conhece os seus limites. Não tenta ultrapassar aquilo que Deus já decretou como limite na sua vida. Porque se você passar, você vai chorar do outro lado. Porque Ele é aquele que sustenta, Ele é aquele que levanta, Ele é aquele que dá força. Certa vez Davi disse: ó Senhor, Deus da minha alma, sustenta os meus ossos.
dos meus ossos. Aí tem crente que quer dar uma de super-homem. Não, eu vou, pode deixar. Eu vou fazer porque eu vou conseguir. Para! Ele cansado, ele parou, porque você não pode parar para ouvir uma vez ele que vai estar no poço. Não tome decisões precipitadas, porque chegou o momento de você parar e ouvir Deus falar com você. É no poço, ele está no poço. Eita, como Jesus está falando aqui nessa noite. Olha isso aqui. Aí Jesus senta ali. Daqui a pouco vem uma mulher. Mulher samaritana. Coitada daquela mulher. Aquela mulher veio com um cântaro entre os braços. Ela olha e vê aquele poço como a única solução para o seu problema. O poço conhecido como o poço de Jacó. Eita! Aquela mulher olha para dentro do poço e o poço está praticamente vazio, seco. Jesus olha para ela, aí Jesus começa a dialogar. Jesus gosta disso. Tem pessoa que não sabe dialogar com Jesus. Só uma vez que eu falo isso, tá? Sem segredo entre eu e Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta, puxa uma cadeira, senta, bota outra vazia de frente para você. Convida Jesus para sentar nela. Não conto mais, isso é segredo. Olha isso aqui. Aí aquela mulher está ali. Aí Jesus começa a conversa. Era impossível de um homem falar com uma mulher sozinha. Era impossível, não poderia entre um homem e uma mulher se comunicar naquela época. Era tradição. Aquilo não podia acontecer. Aí Jesus começa com uma seguinte pergunta. Ei, mulher. Porque a mulher olha para Jesus, não posso eu aqui imaginar. Ela olha para Jesus assim, assustada, atônita. Ela diz o seguinte para Jesus: ei, primeiro, nos originais hebraicos está o seguinte, a palavra: como você sendo homem, fala comigo, mulher. Aí Jesus olha para ela, Jesus fala: inocente. Aí ela vai para a segunda interrogação a Jesus: ei, como você sendo homem, eu sendo mulher, e você sendo judeu. Opa, calma aí. Como ela sabe que Jesus era judeu? Você sendo judeu, você fala com uma samaritana. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Como que ela sabia que ele era judeu, que ali naquele lugar não entrava judeu nenhum, ninguém entrava ali em Samaria, judeu legítimo, não entrava. Quer ver uma coisa? Jesus era judeu legítimo, Jesus era a raiz de Jessé, Jessé e Davi, Davi veio Jesus, Jesus ele é o leão da tribo de Judá, porque é a nação de Judá. Ela olha para um homem, isso aqui é lindo demais. Judeu, como pode você sendo judeu falar com uma samaritana? Jesus quebra aquela situação. Jesus, eu sou enviado a você. Aí ela diz: olha, mas não tem como tirar água do poço, porque é fundo e não tem como, não tem uma porta. Aí Jesus fala para ela o seguinte: ah, se você
soubesse. Olha, quando de nós não sabemos. Quando de nós não sabemos que ele está aqui nessa noite. A pessoa que vai envelhecer da mesma forma. Se você soubesse o problema daquele culto, eu queria te curar, eu queria falar contigo, eu queria me revelar para você. Eu queria programar algo, né? Se você soubesse quem pede algo, você. Eita, Jesus! Curando as feridas. Pessoas que estão aqui machucadas espiritualmente. Ele quer dizer, mas se você soubesse quem eu sou. Tem gente que vem e bate no peito e diz, eu tenho 30 anos de crente, eu tenho 40 anos de crente, mas nunca tiveram uma experiência viva com Cristo. Mas nós estávamos falando lá na escola bíblica dominicana da nossa igreja. Tem crente que parece até bola de ping-pong, irmãos. Hoje está na igreja, amanhã está no mundo, hoje está no mundo, amanhã está na igreja. Mas perdem a conexão com Deus como estivesse perdendo uma carteira, como estivesse perdendo um relógio, como estivesse perdendo um celular. Jesus não é descartável, que é usado e depois jogado fora. Ele é o nosso Deus e está aqui nessa noite dizendo: pede o que queres, porque eu sou o Senhor teu Deus. Assim diz o Senhor. É aquele que cura, aquele que sara, aquele que liberta. Certa vez Jeremias estava numa das piores situações da sua vida. Conhecido como profeta chorão. Tudo que Jeremias profetizava, tudo que Jeremias falava, Jeremias era maltratado, era colocado no poço, era chicoteado. Aí ele olhou para o céu e falou: Senhor, não aguento mais. Não aguento mais. Esse povo é terrível. Aí Deus diz para ele: Jeremias, clama a mim. Eu te responderei. Sabe por que muita gente não é respondida? Porque não clama. Tem pessoas que querem ser respondidas, mas não clamam. O clamor está em você, está nos seus lábios. Se você clamar, ele vai responder. Aí ele diz: ó, clama a mim e te responderei coisas grandes e firmes ainda que você não sai. Aleluia! Para nós encerrarmos, presta atenção. Aquela mulher olha para Jesus, Jesus olha para ela. Ela queria tirar água de um poço que já estava seco há muito tempo. Um poço que já estava parado há muito tempo, mas ele só tinha tradição. Olha como Deus vai falar agora: ei, querido, a tua vida tem muita tradição, não tem? Tradição de família, tradição de pai, tradição de fulano, de Bertrano. Ah, dia tal eu visto essa roupa, porque essa roupa tem crente assim, na sorte. Ano novo eu vou botar amarelo, porque vai cair dinheiro na minha conta ano que vem. Isso é tradição, é costume velho. Crente não tem isso. Crente não veste roupa final de ano branca para ter paz no outro ano. Aquele que, aleluia, já tem Cristo no coração, ele pode deixar amarelo, azul, branco, porque ele já tem Jesus no coração dele. A roupa não vai te trazer paz, mas o Senhor Todo-Poderoso, que morreu na cruz do Calvário, esse vai te trazer paz, esse vai te trazer esperança, esse vai te trazer tranquilidade. Para de tradição. Sexta-feira, esse presbítero aqui, não vou passar em várias caras, não, porque aí. E calma aí, irmão Sebastião. Hoje morreu meu pai, calma aí, deixa eu fazer uma fezinha. Qual o número do túmulo? Para com isso, crente. Para. Crente não
assim. Crente não joga sorte. Crente confia no Deus Todo-Poderoso. Ainda que a figueira não floresça, lembra da açúcar, ainda que não haja vinte, ainda que não tenha mais gado, eu me alegrarei no Senhor dos Exércitos, porque Ele, meu Deus, na bonança eu adoro, na escassez eu adoro, Ele é meu Deus. Ele é meu Deus. Aquele poço era como um medalhão para eles. Aquele poço era como uma sorte para eles. Jesus senta onde? No poço. Ele diz para aquela mulher: a partir de hoje, esse poço não vai dizer mais nada da tua vida. Eita. Deixa eu parar de falar, eu vou falar. Tem crente que vai lá, abre lá o guarda-roupa, tem a roupa, tem lá as fotos da mãe e do pai que já faleceu, guarda tudo ali com amuletos. Sai disso. Quando você aceitou Jesus como teu Salvador, você assinou um contrato. Esse contrato é irrevogável. Você é dele e ele é para você. Não há entre você e ele nem outro Deus. Não há simpatia e não há nada que possa impedir a tua adoração chegar até o trono. Para encerrar, o pastor Jorge não me chama mais aqui. Aí Jesus diz assim: mulher, se você soubesse quem te pede águas, e nunca mais. Agora vamos lá para o hebreu. A palavra hebraica do original. A mulher, se você souber quem está aqui te pedindo água, esse poço que é tradição para você não vai existir mais na tua vida. Porque quem está aqui te pedindo, eita, recebe. Quem está te pedindo é dono do poço. Essa água que eu lhe der nunca mais terá sede. Sabe por que tu tem sede? Eita, porque tu está dependendo daquele poço que tem lá na tua casa. Já está velho. Tradição velha. Costume velho. Só vou para a igreja se Deus fizer. Se Ele não fizer, eu não vou. Está mais de pezinho. Deus não depende de você para operar. Ele opera na hora que Ele quiser. Presta atenção nisso. Olha isso aqui. Aí Jesus agora, Ele vai tratar com essa mulher. Ele já diz quem Ele é. Já fala que aquele poço ali não é mais nada para ela. Aí Jesus agora vai dizer que vai tratar. Jesus vai cuidar do interior. Sabia que tem crente na igreja? Estou fazendo psicanálise clínica. Fechei a minha cristã, terminei. E agora estou fazendo psicanálise clínica e me formo ano que vem. Já estou atendendo online. Só que eu comecei com um jovem lá em São Paulo. De repente ele entrou na sala que estava. Ele falou assim: quero conversar com o senhor. Não me identifiquei como pastor. Começamos a conversar e começou a contar a história dele. Você sabia que hoje os adolescentes, as crianças, eles estão sendo criados de uma forma que estão afastando eles de Deus? Quem ele está afastando, pastor? O celular. Ele começou a me contar
matar hoje. Jesus, que prova que o Senhor me colocou no primeiro dia de atendimento. Eu falei, meu jovem, por que você quer se matar? Eu não tenho mais nenhum gosto pela minha vida, eu não sinto prazer mais de viver. Atitude depressiva. Quando você olhar em alguém, ou você notar em alguém uma pessoa que ela chora diariamente, que ela não se comunica, se tranca, foge. Se você olhar para essa pessoa e ela está com um olhar, aleluia, você conhece depressivo, ela dizer para você que não sente mais gosto na vida, que ela não quer mais viver, ela está depressiva. Depressão. Isso, pastor, na Bíblia tem, mas para você que teve. Teve um homem que ficou depressivo, Elias. Elias estava depressivo. Quando Elias estava dentro da caverna, tinha aquela mulher terrível, qual é o nome dela? Jezabel. Queria matar. Qual é a palavra de Elias a Deus? Senhor, se possível assim for, me mate, tira a minha vida. Momento depressivo. Ela já matou todos os profetas, só falta eu. Aí o Senhor para ele, Elias! Ah, Elias! Ainda tem uma maldição, ainda que não se curvar essa mulher que ainda está adorando o meu nome, Elias. Levanta, sai daí da caverna. Para de ficar aí resmungando, chorando, porque eu quero ainda te usar, homem. Para de ficar aí no quarto, se lamentando por uma situação que Jesus pode cuidar de você. Aí presta atenção, ele começou a chorar. Eu falei, mas por que você quer tirar a sua vida? Ele falou assim, olha só, perdi minha irmã que eu sou, só tenho eu na família. Toda vez que a minha mãe e meu pai olham para mim, eles choram, eles caem em pranto, e eu estou vendo que eles estão sofrendo porque eles estão sentindo a falta das minhas irmãs. Eu olhei para ele e falei o seguinte para ele: ei, a sua mãe e o seu pai, quando ele olha para você, ele não vê você em sofrimento em relação às suas irmãs. Não. Ela está vendo em você o único filho, a solução daqueles que vão viver por isso que vocês estão chorando. Ele olhou para mim e falou: que isso? O senhor está falando sério, jovem. Se você se matar, você vai matar o seu pai e a sua mãe. Eles olham para você quando chora, não é um choro de tristeza, mas é um choro de alegria. Que eles olham e veem: ah, meu filho ainda está aqui, meu filho amado, foi minha filha, mas o Senhor deixou meu filho. Ele começou a chorar e falou: eu sinto, aleluia, a palavra do Senhor está entrando no meu coração. Eu sou pastor, está resolvido, está solucionando o problema. O Senhor falou como fosse Deus falando comigo. Pastor, acabando a sessão aqui, eu não quero mais me matar. Quem pode aplaudir a Deus? Vai encerrar. A esposa fica assim: filho, você só fica assim, vai encerrar, e nunca encerra. Aí o pastor Jorge, eu vou chamar mais ele aqui, mas não é pastor Jorge. Aí Jesus vai lá. Agora Jesus vai lá dentro dela, aonde ninguém foi. Jesus fala assim: ei, mulher, já sua água, você já bebeu. Agora faz o seguinte: vai lá na sua casa e chama o seu marido. Olha isso aqui. Presta atenção aqui. Jesus agora está tratando da alma dela, do espírito dela que estava angustiado. Jesus quer tratar com a alma dessa noite. Ele não quer que você saia daqui da mesma forma que você foi. Olha que coisa linda isso aqui. Quando ele fala assim: olha, eu quero que você chame o seu marido, ela diz o seguinte: Senhor, eu não tenho marido. Os 5 que eu tive, nenhum deles é meu. Jesus cura o interior dela.
Por quê, pastor? Jesus faz ela confessar o pecado existente na vida dela e estava destruindo ela e a casa dela. Presta atenção, pecado confessado é pecado que vai ser curado nessa noite. Quem quer ser curado nessa noite também? Ainda que você veja assim, pastor, eu vou confessar meu pecado ao Senhor, a mim não. Eu não tenho o poder de te perdoar, você vai confessar o Senhor dos Senhores. Aí em secreto você vai falar com Deus. Abra o teu coração, aquilo que está te afligindo, querido. Você não consegue adorar, você não consegue orar, você não consegue buscar. Para, tira isso de você, arranca isso de você. Se for preciso chorar, chore. Porque um abraço ele pode curar uma pessoa agora que ele se lugar. Um abraço. Aquela mulher, ela é impactada pela glória e poder de Deus. Ela fala, Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, minha filha, você não tem marido. Vai. Desce a cidade. E fala tudo que você ouviu aqui nesse lugar. Ela desceu, chegou lá em Samaria, ela vai pregar a palavra. E diz a Bíblia, mais embaixo, se você ler, você vai ver que ela consegue levar quase toda a cidade a conhecer o nome de Deus, a conhecer o Senhor dos Senhores. Aquele que não é preciso adorar no monte, não precisa adorar só aqui. Você pode adorar aí na sua casa, porque você é o templo do Espírito Santo. Você sabia que você é o templo do Espírito Santo? Eu fui no DRT voltando do trabalho, eu estou adorando. Eu estou indo, eu estou adorando. Porque ali onde eu estou, ali pode ser o meu lugar de adoração. Porque aonde eu estiver, Jesus está comigo. Ele pode glorificar a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Deus possa abençoar